E vai ser um bate-papo, irmãos. Como é que vai ser? Nós temos aqui duas... Pode escolher a cadeira se ela quiser. Temos aqui 4 palestrantes que vão falar sobre temas diferentes relacionados a línguas. Um vai falar sobre espanhol, um vai falar sobre libras, um vai falar sobre mandarim, um vai falar sobre espanhol, sobre inglês. E eu queria já convidar nossas apresentadoras para cá. Duas apresentadoras que vão conduzir aqui esse momento. Amém? Podemos assentar, podem ficar à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nós vamos dar início agora ao nosso bate-papo. Eu queria estar apresentando, antes de falar um pouco mais sobre cada um deles, quais são os nossos palestrantes. Nós estamos aqui com a nossa professora Kedma, da aula de Libras, nossa irmã Alessandra, o nosso missionário William e a nossa missionária Ana. Vamos começar com a nossa professora Kedma? Pode ser? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a trajetória da nossa professora Kedma, da aula de Libras. Ela é formada em letras, português e literatura, e uma informação importante é que naquela época, quando ela fez essa faculdade, não existia ainda a Libras ainda tão presente na língua portuguesa. Depois ela fez uma pós em língua portuguesa e uma pós em educação especial com foco em surdez. Isso mesmo? Fez cursos de Libras na escola pela Secretaria Municipal de Educação. Depois fez outros cursos complementares em igrejas evangélicas. Passou no ProLibras em 2008 para intérprete de Libras e no ProLibras 2010 para instrutora de Libras. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa experiência para a gente agora. Boa tarde, Senhor, irmãos. Quero agradecer pelo convite, desde já. E eu trouxe algumas informações, eu espero não tomar muito tempo, mas vou passar para vocês um pouco da minha experiência em Libras. Não era para pegar o microfone, eu ia começar com Libras. Agora, quem entendeu o que eu falei? Eu não entendi, não. Já tem algo, né? Então, eu comecei falando boa tarde, a paz do Senhor. Meu nome é Kedma, este é o meu sinal. Glória a Deus. E eu agradeci o convite, né? Para mim é uma honra estar hoje aqui para conversar com vocês a respeito dessa língua. Agora eu vou sentar. E vou usar meu apoio aqui, eu gosto de ter sempre um apoio. Eu fui convidada para falar sobre a importância da Libras, né, com relação ao contexto missionário e também profissional, não é isso, Thiago? Então a gente vai estar falando um pouquinho a respeito disso. Né? Eu vou pedir o primeiro slide, que fala a respeito da Libras. Né? O que é Libras? Então, Libras é a língua brasileira de sinais. É a língua dos surdos e dos surdos brasileiros. Cada país tem a sua própria língua de sinais. E a nossa é chamada de Libras. Está ali, ó. Libras, língua brasileira de sinais. Ali nós temos 3 letras, A, B, C. E aí, eu vejo uma grande importância dessa língua, de aprendizado dessa língua. Talvez, vou puxar todas as brasas para minha sardinha, mais que as demais línguas, porque nós vamos usar inglês, espanhol, vamos usar mandarim, né? Em contextos específicos. Se você for para aquele país,
ou se você tiver contato com um chinês, um espanhol, né, alguém de língua inglesa no nosso país. Porém, Libras, você tem contato diariamente com pessoas nascidas aqui. Então, nós não estamos falando de uma língua para estrangeiros, nós estamos falando de uma língua de brasileiros. Então, uma segunda língua no nosso país, já é uma segunda língua oficial no nosso país, porém, ainda pouco divulgada, né? Agora, no mandato do atual presidente, houve esse despertar muito grande para Libras, por conta daquele discurso feito pela primeira-dama em Libras, e aí todo o país, né, ficou impressionado com aquilo. Não que não houvesse conhecimento da língua ou das legislações específicas, mas as pessoas agora têm um foco maior para a questão da surdez. Nós temos surdos também no Ministério da Educação, então a Libras ganhou assim, uma visibilidade muito grande a partir desse evento, né? Então, no nosso país, nós temos aproximadamente 10 milhões de surdos. Não é pouca coisa, né? 10 milhões de surdos. E esses surdos, eles usam essa língua específica que vocês vão ver agora no próximo slide, que é o sinal de Libras. Língua Brasileira de Sinais. E aí, nós temos não apenas esse que vocês vão ver, que é esse aqui, ó. Mas também a gente pode sinalizar Libras assim. Então, nós temos diferentes formas de nos referir à mesma língua, tá? Ah, você sabe Libras? Você pode falar. Já tem uma aprendiz aqui no primeiro banco. Então, todos esses sinais caracterizam a Libras, que é a língua brasileira de sinais, tá? Essa é uma língua oficial no nosso país, né? Porém, os nossos surdos têm também por obrigação conhecer a língua portuguesa, que é a nossa língua de instrução, que é a nossa língua escrita, mas infelizmente grande parte dos surdos não tem um conhecimento profundo da língua portuguesa. Por quê? Porque são levados às escolas tardiamente e às vezes até tardiamente aprendem sua própria língua. Pergunta, você vai me responder. Quando você era um bebezinho, você já sabia a língua portuguesa? Não sabia. Uma criança que nasce no Brasil e vai para os Estados Unidos e lá só tem contato com americanos, ela vai falar português ou inglês? Inglês. Então você vai aprender a língua onde você está inserido dentro daquele contexto. E a maioria dos surdos do nosso país não são filhos de surdos. São poucas as famílias em que os pais são surdos e os filhos também. A maioria são filhos de ouvintes. E aí, dentro de casa, o pai fala, a mãe fala, o tio, o irmão, e só ele surdo. Então, a família não conhece a língua para se lidar com o filho não conhece a língua do pai, não tem como, né? Às vezes, ele é até obrigado a oralizar, ele consegue. E aí a família combina alguns sinais dentro de casa, que não são necessariamente Libras, porque a Libras é uma língua justamente porque ela é sistematizada. Existe um sistema, existe uma gramática. Então, a maioria dos surdos vai aprender essa língua já tardiamente, lá para os 8 anos, 7 anos, quando ele é inserido numa escola que tem alguém que saiba essa língua. E também são poucas no nosso país. Então, nós estamos vendo, né, a partir do ano 2000, um crescimento da preocupação com essa instrução dos surdos. E aí, quando o surdo vai para uma escola, ele aprende a língua dele, ele volta para essa mesma casa, onde o pai, a mãe, o irmão, o tio, ninguém fala essa língua. Então, ele vive sempre entre dois mundos, né? Então, na escola, ele aprende Libras e ele aprende a língua portuguesa. E tem um aprendizado natural, como qualquer criança, mas a língua portuguesa é sempre muito difícil. Nós que falamos e ouvimos, temos dificuldade na língua portuguesa, né? É legal a língua portuguesa? Fácil? Legal, é legal. Muitas pessoas têm dificuldade. Imagine quem não ouve
compreender todos esses termos, né? Mas o surdo se vira bem no nosso país, principalmente porque nós temos essa questão da linguagem pictográfica também, que qualquer pessoa compreende. Eu vou pedir que ele passe os demais slides para mim. Ah, perdão, volta aquele ali que eu esqueci de falar, obrigada. Esse aqui, pessoal, é o símbolo internacional da surdez, tá? Se você vir esse símbolo num carro, é porque o motorista é surdo. Sim, surdo pode dirigir. Fique tranquilo, ele vai te levar e trazer em segurança. Então, quando você vira esse sinal aí, parece que é, né, proibido ouvir ou proibido som, né? Uma orelhinha cortada. É o símbolo internacional da surdez. Eu acredito que todos os países eles usam esse símbolo para identificar uma pessoa surda ou um local de atendimento a surdos, tá? E aí, como eu estava falando dessa língua pictográfica, né? Aí vem os próximos slides. Veja bem, você precisa aprender português para saber isso aí? Não. Não, velocidade máxima de determinado local. Vem a próxima. Apesar de ter uma frase em português, a indicação, né, da seta é clara, então o surdo consegue perceber que ele tem que usar aquele objeto naquela direção. Próximo. O que significa isso? Nome de mulher. Banheiro masculino. Geralmente fica diante de banheiro, né? Masculino e feminino. Próximo. Cadeirante, né? Acessível a pessoas cadeirantes, ou pessoas com necessidades especiais. Próximo. Ah, não tinha outra não antes dessa? Puxa, então esconde essa, Raquel. Então essas imagens aí, né? Elas são uma forma de você informar para todas as pessoas determinadas situações. Então não tem nada escrito, são apenas imagens, né? Então a informação, a gente chama de informação pictográfica. Por conta dessas informações, os surdos conseguem se virar em N locais da sociedade. A gente vê isso em shoppings, vê em igrejas, né? Vê em hospitais. Porém, quando você precisa de uma comunicação oral, auditiva, o surdo precisa da ajuda de alguém, que normalmente é a intérprete de Libras, tá? E aí, dentro da igreja, né? Vamos falar do contexto eclesiástico, né? Evangelismo de surdos. Então, para nós evangelizarmos os surdos, nós precisamos, primeiro, pensar em duas bases que são importantes. Reconhecer a surdez não mais como uma doença que precisa de cura, mas uma condição linguística especial, né? A Bíblia mostra que é uma situação em que Jesus curou um surdo. Então, algumas igrejas, né, antigamente, elas tinham esse desejo, esse foco, essa missão na cura do surdo, né? Orar para Deus curar, orar para ele ter uma vida natural, com todas as outras pessoas. E às vezes, por conta disso, dessa preocupação da cura, as pessoas deixaram de lado o aspecto da aprendizagem, né? Ele tem que ser curado para falar como nós, tipo assim, para se normalizar, normatizar a vida do surdo. Porém, agora existe uma outra visão que foi trazida pela pedagogia, né? Que a surdez não é uma doença, mas uma condição linguística especial. E aí as igrejas conseguiram compreender isso e aí estão trabalhando dentro dessa língua específica que a comunidade surda usa, que é a Libras. Então, entender que o surdo não é um doente é muito importante para inseri-lo na vida da igreja. Usar a língua que ele usa naturalmente para se comunicar e para que ele possa estar junto de todos, né, participando de todos os processos. E segundo, nós precisamos conhecer essa língua. Não basta entender, ele não é doente, ele fala uma outra língua, mas quem vai falar com ele? Ninguém. Então ele entra na igreja, né? Muitos surdos vão a igrejas, até porque se você estiver olhando a todos aqui, se tiver algum surdo entre nós vamos perceber? Só de olhar? Não, né? Você não percebe. Então, às vezes, os surdos entram nas igrejas, frequentam igrejas e saem das igrejas sem adquirir conhecimento, porque eles conseguem captar muito pouco do que é dito aqui, né? Então, além da igreja entender que ele não é doente, a igreja precisa
se preparar para usar essa língua no evangelismo, no culto, nas ações sociais, para que o surdo possa estar inserido também nesse processo. Então, a língua do surdo é uma língua visual, é uma língua imagética, ele pensa por imagens. Por isso, todas essas imagens que nós vimos até agora favorecem a vida do surdo na sociedade. Tá? E aí, eu gostaria também de lembrar que o surdo, geralmente, quando ele vai à igreja, né, ele consegue captar algumas situações específicas. Um teatro é algo que o surdo gosta muito, que ele consegue perceber as coisas que estão acontecendo ali, ainda que não ouça, né, o que está sendo dito. Mas, às vezes a gente pensa assim, o surdo veio à igreja, foi embora, ele vinha aqui, ele desviou, o cara não quer nada com Cristo. Mas como ele vai absorver se ele não está compreendendo, né? Às vezes ele vê aquele filme A Paixão de Cristo, Semana Santa, né? Ele fica emocionado, ele vê aquilo ali, o surdo sente que existe alguma coisa. Ele quer um relacionamento com Deus. Mas passou aquele filme, e aí? Né? É necessário algo mais. Então ele precisa passar por esse processo de reconhecimento do pecado, arrependimento, confissão, salvação. Assim como nós ouvintes também. Né? Só que ele precisa de entender tudo isso na sua língua, que é Libras, tá? Então é urgente para as igrejas investirem nisso. As igrejas precisam investir no aprendizado dessa língua, na disseminação dessa língua, para que os surdos possam ser ensinados, discipulados, tratados, né, e que eles possam realmente conhecer a palavra de Deus. E parece-nos, né, assim, não tem tanto surdo no mundo. Já dei um dado, são 10 milhões no Brasil apenas. Aqui em Nova Campinas tem um número grande de surdos. Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, em Barieiro. Eu trabalho numa escola de educação especial de surdos que fica aqui em Parque Equitativa, em frente ao posto de saúde. Infelizmente eu não peguei os dados de quantos surdos a nossa escola atende, mas são mais de 40, certamente, só esse ano. Contando que nós já atendemos surdos desde 2000, eu acredito que já passaram uns 100 surdos lá na escola ou mais. Tá? Porque muitos vêm, não ficam o ano todo, né? Outros vêm de outras redes. Então, são muitos surdos aqui nas redondezas. E eles têm desejo de estar na casa de Deus, eles sentem a mesma necessidade que nós sentimos. Então, é muito importante que as igrejas consigam atendê-los na sua língua. Então, abrir um curso de Libras, divulgar um curso de Libras das redondezas, né? Eu sou professora na Igreja Metodista Wesleyana da Rua 20. Algumas pessoas divulgaram o curso, Raquel faz curso lá comigo, Thaís fazia também. E é muito importante isso, nós temos pessoas de várias igrejas lá, né? E são outras portas que vão se abrir para que o surdo possa frequentar, porque às vezes também tem essa dificuldade. Só tem lá na Rua 20, e o surdo mora na Figueira, é dificuldade de transporte, né? Que a gente sabe que não é muito fácil. Então é importante que mais igrejas atendam aos surdos, para que eles tenham, como nós, tenham a possibilidade de escolher onde servir a Deus, né? Independente da denominação, tem alunos da Assembleia de Deus, tem alunos da Igreja Batista, então que os surdos possam optar, né, onde ele quer servir ao Senhor e que ele possa ser atendido na sua língua. E aí a gente tem a outra fotinha, agora pode mostrar, Raquel. Essa foto aí foi feita no domingo passado, que é a Escola Bíblica Dominical lá na minha igreja. Nós já temos alunos na Escola Dominical desde o ano passado. Só que eu registrei ali que foi a primeira aula com um professor surdo. Esse rapaz que está ali à esquerda, em cima da minha cabeça, é o Flávio. Ele é surdo e ele está dando aula para os outros surdos ali. Então a necessidade da sala ser arrumada em círculos, para que todos possam se ver. Até isso a gente, às vezes, não pensa, né? Uma sala de surdos não pode ter essa organização de uma sala de ouvintes, porque senão alguém está sinalizando lá atrás, eu não estou vendo, está olhando toda hora.
Então, eles estarem sentados em círculos para que todos possam sinalizar, entender o que o outro está falando. E a gente quis registrar isso porque foi assim, uma bênção para nós. O Flávio já veio de uma outra igreja, mas a esposa dele, essa que está sentada aqui, de calça estampadinha, ela foi batizada no domingo anterior, né, já é fruto do nosso trabalho. A outra menina da nossa congregação e outro rapaz de preto, é um surdo que queria frequentar uma igreja, mas não encontrava um local que usasse a sua língua. A outra menininha é filha do Flávio, ela é ouvinte. O Flávio é surdo, a esposa é surda, e eles têm 3 filhos, 2 filhos ouvintes e um filho surdo. Então essa menininha ali, ela já é bilíngue, porque ela cresceu, ela aprendeu primeiro Libras. Foi o inverso. Apesar dela ser ouvinte, primeiro ela aprendeu Libras, porque o pai e a mãe sinalizavam para ela desde bebê. Então ela está usando as 2 línguas, está aprendendo mais. No futuro vai ser uma ótima intérprete e vai estar podendo ensinar outras pessoas também. Então, importante, gente. Que legal, a igreja tem um intérprete de Libras. Problema resolvido. Será? Muitas igrejas fazem isso, né? Tem uma irmã aqui que interpreta, a irmã Kedma. Pronto, ela vai interpretar todos os cultos. A gente não faz cursos de Libras, a gente não prepara outras pessoas. O que vai acontecer com o surdo? Ele vai na igreja e só vai conversar com a irmã Kedma. A irmã Kedma não gosta muito de conversa. Coitado do surdo. Ele não tem com quem conversar. Então, não basta apenas ter um intérprete de Libras na igreja. É importante justamente abrir o curso para outras pessoas, para que o surdo chegue à igreja e ele consiga conversar com várias pessoas, né? Ele consiga se comunicar com outras pessoas. Então, nós temos surdos de diferentes idades, criança, adolescente, idoso, nem todos vão querer conversar comigo. Especiais de todas as formas. Né? Então, gente, que as pessoas estejam preparadas. E ainda que você não saiba Libras, mas aqui na igreja ninguém sabe, você dá um surdo, e aí? Você dá um sorriso, dá uma aperto de mão, e o surdo vai se sentir bem. É importante ele se sentir bem recebido no ambiente, tá? Então, o que é importante a igreja, além de ter um intérprete de Libras, né? Ter um local reservado para os surdos. O surdo, ele é totalmente visual, a sua língua é visual, ele recebe o mundo através dos olhos. Então, não pode ter uma câmera na frente dele. Se ele estivesse sentado onde o pastor está ali, não seria um bom local. Não pode ter pessoas passando na frente dele, não pode ficar sentado no último banco. Então, a igreja precisa ter um local específico, de preferência o primeiro banco, para que ele possa ter esse campo visual livre para receber as informações. E também respeito à sua forma de se comunicar, né? Entender que o surdo lhe leva um tempo maior, às vezes, para falar a mesma coisa que você fala rápido, ou um tempo menor. Às vezes a construção da frase em língua portuguesa é uma frase enorme, o surdo faz 2 sinais e já falou tudo aquilo. Às vezes nós falamos uma frase simples e precisamos de 5 sinais para falar a mesma coisa. Então, você compreender essa diferença e aceitar, tá? Outra coisa, o surdo precisa ser visitado, receber oração, estar inserido realmente na vida da igreja, tá? E aí, eu vou pedir para ler o texto, eu pedi o Thiago para ler, para não ficar cansativo só a minha voz. Êxodo 4, versículo 11. É um texto que eu gosto muito, onde começa a falar a respeito de surdo e surdez. Êxodo, capítulo 4, verso 11. Que é O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez mudo, ou surdo, ou quem vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que deve falar. Obrigada. Então, esse texto aí, né, a parte que Deus está chamando Moisés para libertar o seu povo. E Moisés começa a falar, a conversar com o Senhor, mas eu não posso, eu não consigo falar direito, tem algum problema.
E Deus dá uma chamada em Moisés, né? E ele diz, quem fez, né? E aí ele começa a dizer, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Não sou eu o Senhor? Ou seja, Deus criou todas as pessoas e as pessoas especiais também. Às vezes a gente fica preocupado, ai, tadinho do surdo, coitadinho, ele não consegue ouvir, mas ele foi feito por Deus para ser daquele jeito. Então eu não tenho pena de surdo nenhum. Eu só quero que ele seja instruído, que ele possa estudar, que ele possa aprender, se desenvolver como todos nós. Então Deus estava falando ali para Moisés que quem fez o surdo foi ele. E a palavra de Deus já mostra claramente que surdo não é mudo. Deus falou, ou quem fez o mudo, vírgula, ou o surdo. Então são duas necessidades diferentes. E muitos de nós, né, de forma errônea, falam assim, tem um surdo mudo lá na minha rua. Irmãos, hoje nós recebemos um surdo mudo aqui na igreja. Vamos bater palmas para ele, que é assim. E aí, gente, surdo mudo não é uma expressão adequada. Tá? A maioria dos surdos tem um aparelho fonador preservado que ele poderia falar se fosse treinado para isso. Então a designação correta é apenas surdo. Deus já dizia isso aqui em Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Está certinho lá na Bíblia. Então o surdo é surdo. Mudo é outra situação. Tá? E também uma coisa que é muito desagradável, né, um termo pejorativo, a gente chamar de mudinho, né? Olha, tem um mudinho lá na minha rua. Irmã, vai lá na minha rua, tem um mudinho lá. Muito usado por nós, ouvintes, mas que a gente precisa abrir mão disso e começar a usar esse termo surdo. Algumas pessoas acham que surdo é algo muito bruto, né? Não vou falar surdo porque ele não vai gostar. Deficiente auditivo. Então também o surdo não gosta. Surdo é surdo mesmo, ele gosta de ser chamado de surdo. Nem deficiente auditivo, nem surdo, muito menos mudinho, tá, irmãos? Então, olha, nessa casa é uma família de surdos, nessa casa tem um surdo, ali tem um surdo. E essa é a designação correta, e o surdo está acostumado com isso. Ele não vai ouvir você falar mudinho, tá? Mas alguns fazem leitura labial. E eles têm uma percepção muito maior do que está acontecendo aqui do que nós. Eu estou aqui olhando para o Tiago, ele estaria olhando para o Tiago vendo o que está acontecendo aqui, ó. Porque eles têm um campo visual aguçado, percebem várias situações. Às vezes já aconteceu comigo de estar num local assim, vai cair alguma coisa assim, o surdo me puxar, e eu não percebi que ia cair alguma coisa, porque eles têm essa visão, né, muito mais treinada que a nossa, e aí eles conseguem perceber se foram bem aceitos no local, se alguém torceu o nariz, se alguma pessoa se afastou. Então eles têm essa percepção, né? Por isso que a gente precisa simplesmente recebê-los, independente de saber ou não a sua língua. Se preparar para isso, né? Eu vou terminar falando sobre o contexto profissional, que me foi solicitado também. A irmã leu ali o meu currículo e viu que eu fiz no ano 2008 uma prova de proficiência em Libras para intérpretes. Essa prova existia a nível nacional, aconteceu até o ano de 2015. Se chama prova de proficiência em Libras, para habilitar profissionais para trabalhar em escolas e demais localidades. E aí, em 2008, eu fiz essa prova, estou habilitada para ser intérprete de Libras. No ano 2010, eu fiz novamente essa prova para me habilitar a ser instrutora de Libras, professora da aula de Libras, onde for necessário. Então, esses exames de proficiência, eles são habilitados pela Universidade Federal de Santa Catarina e aconteceu até o ano de 2015, e de 2015 para cá não acontece mais. Porém, foi aberta a Faculdade de Letras Libras, que não existia há 30 anos quando eu terminei a minha faculdade. Então, agora sim, já existe a Faculdade de Letras Libras e aí os alunos dessa faculdade eles recebem essa habilitação. Tá?
Então, só para que vocês tenham uma ideia do contexto profissional, o intérprete de Libras, eu coloquei aqui o edital que aconteceu no mês passado para trabalhar aqui na Prefeitura do município de Duque de Caxias. Tá? E ali a Prefeitura de Duque de Caxias abriu esse edital e dizendo que existiam 220 vagas para agentes de apoio à inclusão, trabalhar com todo tipo de inclusão nas escolas. 44 para apoio à inclusão 2, 6 para instrutor de braille, né, quem trabalha com cegos, 20 para assistente em educação com surdos. Esses assistentes são surdos que trabalham dentro de escolas, auxiliando alunos surdos. E 24 para intérpretes de Libras. Olha aí, quem aprendeu Libras vai trabalhar na igreja, mas pode trabalhar também fora dela. E aí o próximo, por favor, para você ver a remuneração, R$ 2.421,77, tá bom? Para começar? Tá bom, né? Para trabalhar 22 horas e 30. Esse aí ele vai trabalhar dentro de uma escola pública. Então, na minha escola, por exemplo, eu dou aula de língua portuguesa. Eu tenho alunos surdos incluídos. Eu tenho alunos ouvintes e surdos na mesma sala. Enquanto eu dou a minha aula, tem lá dentro uma intérprete passando toda a informação para o aluno. E aí, se o aluno tiver dúvida, vai levantar a mão, fazer em Libras, a intérprete fala comigo e vice-versa. Tá? Eu estou dando essa orientação assim, na minha aula, como eu também conheço a língua, eu posso falar diretamente com o aluno. Mas muitos professores, a maioria deles não conhecem. Então, o intérprete ele faz essa mediação professor-aluno. Esse salário, não vou dizer que é a nível nacional, que é base, tá? No país inteiro. Eu não sei, não saberia dar essa informação. Mas só para que vocês tenham noção de que é uma profissão também muito interessante. Esse é um salário de Duque de Caxias. Talvez outros estados e municípios tenham até um valor melhor. E quando o intérprete vai trabalhar para fazer uma palestra ou algum tipo de evento, que ele trabalha muitas horas, ele vai ganhar em função das horas trabalhadas. Tá? E para que haja assim, uma interpretação saudável, é importante que de 20 em 20 minutos troque de intérpretes. Alguém aqui já viu a TV Câmara, a TV Senado, essas TVs, né? Tem sempre um intérprete ali, já perceberam? E às vezes as discussões levam horas, aí muda a pessoa, de repente você tem outra pessoa ali, porque a cada 20 minutos é necessária essa troca, porque a gente faz um esforço muito grande. Você trabalha com outro lado do cérebro, você trabalha com todo o corpo, então é necessário que haja um descanso mental para aquela pessoa e aí há um revezamento, tá bom? Então eu quero agradecer e colocar a última ali, ó. Aprender Libras é uma forma de amor. Então, você demonstra amor ao próximo, né, usando a sua língua para comunicar-se com ele. E você também pode aproveitar no contexto profissional. Pensem nisso. Vocês aí que estão jovens, estudar Libras, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu perguntar pro final. Muito bom, gente. Deixa eu perguntar pro final. Nós vamos apresentar agora o nosso próximo palestrante e depois nós vamos abrir para vocês fazerem perguntas. Então, vamos dar uma segurada e vocês vão poder fazer perguntas já já. A nossa próxima convidada, ou palestrante, é a nossa irmã Alessandra Antunes Carlos Sotero, e eu vou estar lendo um pouquinho mais sobre o currículo dela. Ela é a nossa professora de espanhol e ela é a primeira da nossa igreja, a nossa irmã Alessandra. Paranaense, 45 anos, casada com o pastor Gabriel Sotero. Mãe de Sofia, Elisa e Azaf. Serva do Senhor desde 12 de outubro de 2000. Formada em administração, empresas e pós-graduada em administração global e marketing. Começou a estudar espanhol em 1995, na mesma cidade onde fez a faculdade. Já trabalhou em diversas escolas públicas e particulares, dando aulas de espanhol e também inglês. Atendeu desde a educação infantil até o ensino superior. Trabalhou por 8 anos... idiomas em Ibariti, no Paraná. E por 7 anos numa escola particular de sua cidade também. Obteve o diploma superior de espanhol em 2001, quando passou numa prova que fez em Curitiba, com parceria com a Universidade de Salamanca, na Espanha.
aqui em nossa igreja deu aulas de inglês e espanhol para alguns alunos. E nesta semana passou na prova de admissão para ser professora de espanhol da IES Idiomas de Santa Cruz da Serra. Palmas para nossa irmã Alessandra. Ela vai ter a palavra nessa hora. A paz a todos, boa noite, muito bom tê-los aqui, que bom que você veio. Bom, eu acho que vou ser mais breve que a irmã Kedma. Eu não preparei tanta coisa assim, mas eu gostaria de contar um pouquinho da minha trajetória. Vocês vão rir do que eu vou falar agora, mas foi assim que começou. Eu estudava numa cidade chamada Cornélio Procópio, que fica ao norte do Paraná, fazendo faculdade de administração. E fim de semana eu costumava comer fora, para sair da rotina. E havia um restaurante onde eu costumava ir, e eu vi um cartazinho lá de espanhol, né? Mas antes disso, dessa divulgação, naquele primeiro ano de faculdade, você faz amizade com muitas pessoas, e com 20, 21, 22 anos, você está no auge, né? Sonhando mil coisas, e de repente as influências vêm, e eu fiz amizade com uma turma que fazia salto de paraquedismo. E eu cheguei a perguntar para minha mãe no telefone, né? Ligava para minha mãe 2, 3 vezes por semana e falei: mãe, eu conheci uma turma aqui e eles fazem salto de paraquedas. Eu posso fazer um curso? Posso fazer um salto para ver? Essa idade a gente não tem juízo, né? Alguns não têm juízo. A minha mãe lá do outro lado da linha, acho que quase caiu de costas e falou assim: vai estudar, meu filho, você está indo nessa cidade para estudar. Se fosse um curso de inglês e espanhol, a gente até pagaria, mas tira isso da sua cabeça. Faz amizade aí, mas foca no que é o estudo, no que é o principal. E aí, quando eu vi esse cartaz lá no restaurante, minha mãe veio à minha mente, né? Minha mãe meus pais vão poder bancar, já tem aprovação já deles. E aí eu falei: mãe, lembra aquela conversa que a gente teve no telefone? Eu achei assim um curso de espanhol e o preço era bem acessível mesmo. Era um professor particular, as aulas não eram uma escola de idiomas como a gente tem hoje, com franquias, assim, era um custo bem acessível. E ela falou: é isso aí, pode fazer uma matrícula que você vai estudar. E o professor era realmente excelente. Ele já tinha ido para fora, então ele trouxe uma bagagem muito boa, era um professor muito animado, com dinâmicas, a aula dele era muito boa. E eu me apaixonei. Eu já tinha feito inglês há um tempo, mas aquela história, né? O espanhol atrai pela facilidade aparente. Então, por ser mais fácil, né? Pela similaridade, pela semelhança com a nossa língua portuguesa, porque eles têm a mesma origem, né? Derivaram do latim. E aquilo foi me cativando, eu fui estudando, fui aprendendo. E ao sair da faculdade, ao concluir a faculdade, eu já tinha prestado concurso público para trabalhar no Banco do Estado do Paraná. E aí eu fui chamada e fui trabalhar. E dentro do banco tinha um funcionário e a esposa dele era dona da Wizard Idiomas. E ela precisava de uma professora. Então eu conseguia trabalhar no banco, o horário era muito flexível, das 10 da manhã às 4 da tarde, né? E eu podia pegar aulas à noite. Então eu fui trabalhar, amei, e dali eu não parei mais, né? Essa história aí do ano 2000 para cá, essa é a minha trajetória. Tenho 19 anos de convivência com o idioma, só parei 5 anos aí para me dedicar à maternidade, e agora essa semana fui premiada aí com essa vaga que se abriu e eu pude ocupá-la, né? Eu não sei se vocês vão interagir com perguntas ou não, depois, né? Então, o espanhol, no cenário mundial, né? Ele é a segunda língua mais falada comercialmente no mundo. Então, depois do inglês, o espanhol ele abre portas, né? Sabe aquela porta automática que você chega no shopping e ela se abre sozinha? É assim quando a gente tem um segundo idioma. Quando você é fluente em algum idioma, as portas se abrem automaticamente para você. Você vê a oportunidade, você escolhe se quer ou não entrar. Foi assim comigo, porque eu poderia escolher, em muitas escolas por onde eu percorri, eu poderia escolher se trabalhava ou não. E na minha cidade, uma cidade pequena de 30 mil habitantes, eu era a única professora de espanhol. Então, eu tinha todas as aulas que eu quisesse ter. Se eu quisesse ter aulas, eu estaria ali trabalhando, graças a Deus, né?
Então, há um campo muito vasto. E o espanhol era falado em 21 países. Olhando para o nosso mapa, a gente tem só o Brasil que fala português na América do Sul, né? Do México para baixo é tudo língua espanhola. Então, se você sabe, o espanhol ele te abre oportunidades afora. Além disso, ele também é um dos idiomas oficiais falados na ONU, na União Europeia, no Mercosul. Então, ele tem um valor muito grande diante do cenário mundial, né? Aproximadamente 500 milhões de hispanohablantes, como se chama, né? Falantes da língua espanhola. É muita gente. Ele tem o seu valor realmente. Como o terceiro idioma em número de falantes, depois do inglês, do mandarim, aí entra o espanhol. Então, eu quero te propor, né? Se você deseja aprender uma língua, e a princípio você acha que o inglês, né? É muito difícil. Eu fiz curso de inglês, levei 5 anos para ter um domínio da língua, e com o espanhol você consegue em 2 anos e meio, 3 anos, estar com uma fluência. Né? Então ele é mais fácil para nós que falamos o português. Né? Então fica aí a dica para você buscar esse aperfeiçoamento, essa porta de entrada aí num novo idioma. Para você pensar agora em termos de remuneração. Um professor de escola particular, eu não sei da escola pública quanto é, não fiz essa pesquisa, mas um professor de escola particular, pelo sindicato, o site do Sindicato de Escolas de Professores Particulares, a hora-aula custa em torno de R$14 e alguns centavos. Vou arredondar aqui para R$15. Escola particular. 1 hora de trabalho, 1 hora-aula. Um professor de línguas, ele vai ganhar numa escola particular em torno de R$21 a hora-aula, dia de semana. Se ele der aula aos sábados, ele vai ganhar em torno de R$25 a hora-aula. Então, olha como muda, né? O valor. E se ele der aula individual, né, aula VIP, ele pode cobrar de R$50 a R$53 a hora-aula. Eu não fiz o cálculo aí por semana e por mês, mas quem for bom de cálculo vai ver que vale a pena ser professor de idioma, sim. Às vezes você vai levar trabalho para casa? Vai ter que planejar aula? Vai. Mas já está tudo meio aqui. Né? Vocês pegam o material, pegam a metodologia da escola e vai em frente. No contexto missionário, né? Desde que eu conheci o Senhor Jesus, Ele tem colocado no meu coração de que em algum momento eu posso vir a ser chamado. Né? Para um trabalho fora, para uma missão. Então, isso facilita muito. Porque, como a Ana Pétima colocou, a gente precisa entender a realidade do outro. Se você fala a língua do outro, você consegue ser mais empático, né? Ser mais compreensivo e entender a realidade do outro. Então, o espanhol, com todas as vantagens que eu coloquei aqui, em termos missionários, também é uma preparação muito especial. Não dá para ir a campo sem falar nenhum idioma. Né? Então, quer começar, fica a dica que se você quiser começar pelo espanhol, me procure. Amém. Você pode aplaudir também, Guilherme? Nós agradecemos também você ter dividido um pouco com a gente essa experiência, essa vasta experiência nesse campo. E nós ficamos felizes em ter aqui tão perto da gente essas pessoas que nos inspiram, são aqui bem de pertinho mesmo, a se dedicar mais a essa questão que é tão importante para a gente. Tá bom? Agora a gente vai conhecer um pouquinho da nossa missionária Ana, tá? Vou ler um pouquinho do currículo dela aqui também. Ela tem formação em língua inglesa e certificação internacional pela Universidade de Cambridge, em língua inglesa. Ela tem também uma experiência de 10 anos no campo missionário fora do Brasil, que ajudou bastante na prática e no desenvolvimento da fluência dessa língua. Atualmente trabalha como professora de inglês em nosso curso da ONU STEP. Pode falar um pouquinho mais para a gente? Bom, boa noite a todos. Desculpem minha voz, essa semana eu peguei uma gripe muito forte, não estava orando para conseguir ter pelo menos um pouquinho de voz essa semana. Bom, como vocês já conseguiram, né, perceber um pouquinho aqui, falar uma segunda língua, seja Libras, espanhol, vocês vão ouvir um pouco mais sobre o mandarim, é muito importante. Enquanto eu estava ouvindo aqui, estava pensando, né, até um pouco na minha própria trajetória,
em missões, a minha carreira profissional, e pensando na facilidade que você tem quando você fala uma segunda língua. Hoje a gente vive a gente chama de uma vila global, né? Num ambiente totalmente globalizado, onde se você fala uma segunda língua ou uma terceira, você consegue ter acesso a muito mais pessoas do que se você fala apenas, no nosso caso, o português. A gente vai ter um acesso muito limitado. Hoje, se você fala, vou falar mais um pouco no contexto de inglês, se você fala inglês, você consegue viajar para outros lugares, você consegue se comunicar com pessoas praticamente do mundo inteiro. Tem muitos intercâmbios, vagas de trabalho sendo abertas, né, muitas multinacionais. Então, assim, o teu campo de atuação, ele expande de uma forma, assim, muito grande. A língua inglesa, né, como a nossa querida, esqueci o nome, perdão, Alessandra falou, hoje, né, a língua mais falada, depois tem o espanhol, temos o mandarim, e acabou se tornando essa língua global de comunicação. Hoje, quando você fala inglês, você fala como uma língua franca. Essa língua que ela abre portas para você em outros lugares. Depois eu vou falar um pouquinho da minha trajetória em missões e vou falar como o inglês me ajudou também nisso. Eu estava fazendo uma pesquisa, quando eu estava montando meu TCC há um tempo atrás, e hoje existem mais pessoas falantes de inglês como segunda língua do que como primeira língua. Então as pessoas, tipo, né, americanos, ingleses, que têm o inglês como primeira língua, hoje se tornou minoria. Porque todo mundo, tipo, eu sou brasileira, mas eu falo inglês. Então eu consigo me comunicar com pessoas de vários lugares. Então o número de pessoas como falantes de segunda língua de inglês ultrapassou o de primeira língua. Achei assim, bem interessante essa estatística. E acaba sendo esse veículo de interação, de comunicação. Você consegue se comunicar com pessoas de vários países, de vários lugares, se você consegue falar inglês ou espanhol, falar uma segunda língua. Frequentemente, nós vamos a uma igreja internacional em Botafogo, e lá é uma igreja inglesa, mas tem pessoas de vários lugares. E às vezes eu fico observando a minha filha, conversando com os adolescentes lá, então tem adolescentes americanos, ingleses, tem alguns que vieram da África, enfim, de vários países, e todos eles se comunicam em inglês. Então, assim, eu acho muito interessante, né, como essa globalização acontece até mesmo aqui dentro do nosso próprio território. Bom, inglês e o mercado de trabalho. Hoje, se você fala inglês, muitas companhias já colocam lá, né, na discriminação, os requisitos, né, pré-requisitos para você conseguir aquela vaga de trabalho, está lá o inglês. Fala inglês, às vezes não precisa nem ser tão fluente, mas pelo menos intermediário você tem que ter. Então já está se tornando uma necessidade. Eu lembro quando eu era mais nova, né, não que seja velha, mas quando eu era mais nova, fazer inglês era só para filhinho de papai, quem tinha muito dinheiro. Eu fui estudar inglês depois de adulta, porque meus pais não tinham condições de pagar um curso de inglês, era muito caro, né? Hoje em dia está bem mais acessível. E naquela época era muito difícil. Então hoje você tem assim, vários cursos, vários lugares, sem contar com a internet, né, que você consegue ter acesso a muita informação. Então era mais difícil você conseguir fazer um curso naquela época. Então hoje, se você tem um curso, se você tem pelo menos um pouco, você consegue se comunicar, você consegue entrar numa multinacional. Se você se especializa, você pode trabalhar como tradutor-intérprete, você pode trabalhar fazendo tradução de filme, de livros. Então, assim, um campo muito vasto dentro dessa área de comunicação, né? E outra coisa também, e eu me deparei com isso, primeiro fiz a minha certificação fora, depois quando eu vim para o Brasil, fiz minha formação em letras aqui no Brasil, até porque era mais fácil do que tentar fazer a conversão. Era muito mais complicado, mais demorado. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma aqui e fica mais fácil. Quando você vai fazer o teu TCC, os teus trabalhos de finalização, não só da universidade, mas hoje em dia algumas escolas de ensino médio estão pedindo também, você começa a fazer pesquisa na internet
internet, muitos materiais vêm em inglês. Então, se você consegue pelo menos ter uma noção de ler a língua inglesa, você tem acesso a muito mais conteúdo, muito mais material. Ou se você gosta de assistir filme, né, eu já me acostumei, quando eu vou assistir um filme dublado, aquele cara, né, fortão, quando vem uma vozinha fininha, você olha assim, poxa, não combina com ele. Você acaba acostumando com a voz original, o som original, muito mais, soa melhor, né, o teu ouvido. Então, você tem essas opções, né, de ter um trabalho melhor. Eu tenho alunos que já foram mandados embora do trabalho depois de trabalhar numa empresa por 14 anos, porque não tinha uma faculdade e não tinha um curso de inglês. E ela ficou muito triste e falou, e agora? Eu falei, e agora o que você vai fazer? Corre atrás do prejuízo, vai estudar. E ela começou a estudar e hoje, depois de 2 anos, graças a Deus, estou trabalhando numa empresa grande também. Então ele abre portas, né? Assim como a gente viu no caso do espanhol também, você falar uma segunda língua vai te abrir portas, algo melhor. Você consegue ter acesso a melhores materiais de estudo, você consegue assistir filmes na língua original, e se você quer viajar, você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. Né? Quando eu fui para a China, eu consegui me comunicar no início com as pessoas que não falavam mandarim, consegui me comunicar através do inglês. Então foi essa ponte de comunicação para mim. Né? E já falando sobre isso, eu saí do Brasil, né, para a China, eu já falava um pouco de inglês, e o contato no campo, né, missionário durante vários anos, então isso me ajudou a aperfeiçoar, porque a gente tinha um grupo muito grande de pessoas de vários países, então isso me ajudou também na fluência. Né? E depois, quando saímos da China, fomos para Singapura, e lá eu fiz a minha especialização em língua inglesa. Quando você vai para um país como missionário, você precisa falar a língua daquele povo. Eu lembro quando eu comecei a aprender inglês, eu falava, gente, eu não falo inglês não é possível. Parecia que não fluía, sabe, do meu coração, parecia que era só a minha mente falando, orando em inglês. Eu falei, não, Deus só fala brasileiro, só fala português, não é possível. Mas depois você acaba acostumando, você consegue ter essa fluência em oração, na leitura da Bíblia. Então, quando você vai pregar para alguém, você vai compartilhar, você precisa falar a língua do coração daquele povo. Só queria só abrir um parênteses aqui, eu estava ouvindo esses dias uma pregação falando sobre Libras, né, que é um povo também não alcançado, que precisa ouvir a palavra na linguagem deles. Aquilo me chocou tanto, porque às vezes a gente tem uma pessoa que não ouve do nosso lado e a gente está, mais um. Né? E aquilo assim me chocou muito, porque eu precisei aprender mandarim para conseguir me fazer relevante na China. Então a gente precisa dar importância também, né, a essas pessoas que estão ao nosso lado, que precisam ouvir na linguagem deles também. Então aquilo me tocou muito quando eu vi aquela informação. E eu falei, tá bom, vamos para a China, né? Falava inglês e precisava aprender o mandarim. Não falava uma palavra. Cheguei lá, eu e a minha equipe, nós fomos uma equipe, chegamos lá, nos matriculamos de uma universidade para aprender o mandarim. Falei, e agora? Como que a gente vai fazer? A direção da escola, né, nos deu professores que falavam inglês mais ou menos, mas que já foi uma grande ajuda, e através do inglês, que serviu como essa língua ponte, nós conseguimos aprender o mandarim. Então, até isso, o inglês, né, foi favorável, principalmente nesse início, se adaptando a um país totalmente diferente, cultura, alimentação. Então, tudo aquilo que você consegue pegar que é mais próximo de você, já te ajuda. Então, o inglês serviu como esse consolo, como esse conforto nesse iniciozinho. E aí, aos poucos, a gente foi aprendendo mandarim. Não me tornei fluente como, né, em inglês, consigo me virar mais ou menos. É uma língua bem difícil, mas eu vou deixar para o William falar depois sobre isso. Mas é uma língua lindíssima também. E através do chinês, nós começamos a fazer amizade com alguns jovens lá. Por quê? Na China, eles têm assim uma visão, né, meio que romantizada dos estrangeiros, e todo mundo quer falar inglês, todo mundo quer ter acesso aos estrangeiros. Então a gente falou assim, bom, a gente precisa pegar o evangelho, precisa de alguma estratégia, né? Como o Paulo falou, a gente tem que fazer de tudo para todos. E aí a gente começou a fazer amizade com alguns jovens, principalmente jovens universitários. A gente falava assim, olha,
Eu quero aprender mandarim, você quer aprender inglês, você me ensina, eu te ensino, e a gente começou a fazer amizade. E aí ele falou assim, olha, eu tenho um livro bem legal, e queria que você me ajudasse a ler esse livro. Então a gente usava a Bíblia, e eles liam em inglês, a gente lia em mandarim, e eles, né, forçadamente, iam ouvindo a palavra, ou então pegavam o filme de Jesus, poxa, me ajuda aqui, estou tentando entender esse filme aqui, e colocava o filme e eles assistiam. Então a gente tentava de todas as formas, né, ter acesso, porque dentro da China é um país comunista, a gente não conseguia pregar livremente, fazer um culto em aberto, era tudo muito secreto, com muita segurança. Então a gente tinha que usar de todos os recursos possíveis. A gente não podia chegar, para falar de Jesus para você, não. Falava assim, olha, eu sou cristã, eu creio em Jesus, ele fez isso, isso, isso na minha vida. Então eu estava falando de mim, não estava pregando, estava falando da minha experiência de conversão. E era uma estratégia, a gente pensava, olha, você não tem ideia, as coisas que a gente tinha que arrumar. Quando a gente casou, a gente morava num apartamentozinho pequenininho na escola, e a gente morava numa cidade muçulmana. Então era mais difícil ainda dentro da China. E eu falava, eu preciso conversar com essas mulheres, eu tenho que ter acesso a elas, como que eu vou fazer? Conheci uma senhora, uma moça, e ela assim, fazia faxinas e tal. Eu falei, gente, meu apartamento era um quarto, uma sala, um banheiro e a cozinha, nem a cozinha, era muito pequenininho. Não tinha nem nada para limpar. Porque eu falava assim, vem da minha casa, precisa dar uma limpeza. Ela olhava assim, mas está tão limpinha, limpa a janela. Mas vai chover, não tem problema não, limpa. Meia hora estava tudo limpo, era só porque ela estava na minha casa. Ela sentava e dizia, vamos conversar um pouquinho. E a gente batia papo, eu tentava falar de Jesus com ela, e já era uma outra língua, um outro idioma, né, desse povo muçulmano, e eu pedia para ela me ajudar. Então, era a necessidade de estar junto com o povo. Então, nesse processo, a língua inglesa me favoreceu nesse sentido, né, de tentar falar com o povo, de tentar me comunicar. Então, nesse primeiro momento, com esses jovens que queriam aprender inglês, a gente começou a conversar com eles, aos pouquinhos 4 se converteram, começamos a fazer um grupo de célula, esse grupo foi expandindo, eles mesmos começaram a alcançar outros jovens. Depois, quando eu saí dessa cidade, foi quando a gente casou, o grupo cresceu, foi a quase 20, então assim, eu vi como o Senhor foi agindo, né,